Nos últimos dias, o majestoso pé de ipê tornou-se um verdadeiro ponto turístico em Iturama, encantando moradores e visitantes com sua exuberante floração. Localizado em frente ao Santuário Nossa Senhora de Fátima, Francisco e Santa Jacinta Marto, o espetáculo da natureza vem atraindo olhares e câmeras, registrando momentos únicos e eternizando a beleza da árvore. Na manhã da última sexta-feira, a equipe de reportagem da WA esteve no local e teve a oportunidade de conversar com Job Antônio Garcia Ribeiro, professor do curso de Ciências Biológicas da UFTM e especialista em arborização urbana. Ele compartilhou informações sobre a espécie de ipê, destacando sua importância e impacto visual na cidade. Muito bem, amigos, nós encontramos aqui direto da Praça do Santuário, cidade de Iturama, Pontal do Triângulo Mineiro, para conhecer um pouquinho mais dessa linda árvore que está aqui ao lado do santuário, né? E nós estamos aqui com um especialista. Vamos falar com o professor Job Antônio Garcia Ribeiro. Ele é professor do curso de Biologia da Faculdade UFTM, aqui de Iturama, campus Iturama, especialista também em arborização urbana. Primeiramente, Job, muito obrigado por atender o nosso convite, né, por estar aqui. Essa árvore linda que está aqui no santuário, ao lado do santuário, ela é um cartão postal aqui de Iturama. E eu começo perguntando, qual a espécie que é essa árvore? Bom, nós estamos diante de uma espécie de ipê roxo, conhecido como ipê roxo de Minas, ipê roxo de bola, né? A gente pode observar depois a floração dela, ela se organiza em pequenos cachos, formando... Parece um buquê, né? Um buquê de flor muito bonito. Ela é da espécie científica que a gente chama de Androanthus impetiginosus. É um nome diferente, né? Complicado, mas basicamente a gente conhece como ipê roxo. É o famoso ipê roxo e às vezes vem com a coloração que as pessoas falam assim, ipê rosa, né, devido à flor, mas o nome dele é ipê roxo. Isso, exato, né? A tonalidade pode variar conforme, né, as flores vão caindo, elas vão ficando mais voltadas mais para a tonalidade rosa, enfim, mas é nome popular, a gente pode encontrar também o pessoal chamando de ipê rosa, ipê roxo, enfim, mas é da mesma família. Família. Bom, e essa árvore, ela é nativa aqui da nossa região, do Triângulo Mineiro? Como é que é? Sim, é uma espécie aqui do Brasil, né? E na nossa região a gente encontra, porque estamos localizados numa região entre Mata Atlântica e Cerrado. É uma região que a gente chama de região de transição. Então é uma espécie muito comum a gente encontrar, não só na cidade, porque possivelmente ela foi plantada aqui, mas também nas fazendas, na região rural, é a época dos ipês. Que maravilha! E os ipês sempre vêm trazendo aí as suas flores no decorrer do ano, né? Começa então com essa espécie, depois a próxima é o amarelo, como é que é, professor? Isso, a gente pode dizer que começou a temporada dos ipês. Dos ipês, né? Nós temos mais ou menos a época da floração, né? O que a gente precisa observar é o seguinte, toda espécie vegetal tem as suas fases. Certo. É o que a gente chama de fenologia dentro da biologia. Então a primeira fase que antecede essa de floração é quando as folhas caem. A gente começa a observar isso final de maio, começo de junho. Daí depois dessa queda das folhas, praticamente toda a planta, todo o ipê perde essas folhas, vem a floração. Isso pode se estender, né? A gente começa com o ipê roxo, depois seguido do ipê amarelo, mais fácil de observar. Depois temos também o ipê branco e depois temos o ipê rosa. Isso não é uma regra, tá, pessoal? Mas geralmente é o que a gente consegue observar. Então, começando agora final de maio, podemos ir até setembro, agosto, setembro. E geralmente é no tempo de estiagem, né? Inverno, enfim, que as paisagens nossas não estão assim, entre aspas, tão bonitas, né? Devido à sequidão, né? A vegetação. E aí, de repente, do nada, brota lá um ipê amarelo, um ipê roxo, né, professor? Isso traz um brilho ali da natureza, né? Sem dúvida. É uma fase que chama a atenção da população, mas em termos de biologia, é um período onde a planta está querendo chamar a atenção dos polinizadores, né? Que são os insetos, são as aves, que vão ser atraídas
não só pela coloração, mas pelo néctar que essas flores produzem, né? A gente pode observar depois aves se aproximando, várias borboletas, abelhas, enfim. E depois dessa fase de floração, que vai acontecer o que a gente chama de polinização, vai gerar os frutos. E por coincidência ou não, né, porque a natureza é muito interessante, depois do período que formar os frutos, né, que formam pequenas vagens e tal, tem o período de liberar essas sementes. As sementes. Essas sementes são bem leves e são dispersadas com o vento. Então a gente vai observar mais ou menos lá para agosto, que é uma fase que venta bastante, essas sementes serem dispersadas pelo vento e caírem no solo, antecedendo uma outra época do ano, que é a época das chuvas. Então, nesse momento, as sementes se dispersam, caem no solo, e aí em setembro, outubro, começa a época das chuvas, formando um novo ciclo, né? Essa semente caiu no solo, vai germinar, formar um outro indivíduo, enfim. Ou seja, tudo feito no tempo certo ali, né? Isso. As flores, depois a semente, o vento para ajudar a espalhar, né? Exato. E depois a chuva para molhar e germinar. Perfeito. Que bacana. Bom, o senhor também fez um trabalho aqui em Iturama, né? Com as plantas das praças. Conta pra gente aí esse projeto, como foi? Certinho. Em 2019, nós iniciamos um projeto, porque a ideia era conhecer um pouquinho da vegetação, né, principalmente arbórea, que a gente tem aqui em Iturama, aqui na cidade, porque isso pode fundamentar trabalhos futuros, né? A gente precisa conhecer o que nós temos. Certo. Então, com o intuito de fazer um diagnóstico, a gente fez um levantamento nas praças públicas, foram 16 praças que a gente inventariou, e mais 8 avenidas, aquelas avenidas que têm um canteiro central e tem árvores plantadas lá. E nós chegamos a identificar mais de 1.500 indivíduos e 96 espécies de árvores, de plantas. Né? Certo. 96 espécies, dessas é um total de 1.500 plantas. Isso, né? Contabilizando indivíduo por indivíduo, 1.555 indivíduos. O que a gente observou? Que a gente tem, só de IP, a gente tem cerca de 8 espécies de IPs aqui na cidade, né? Nesses locais. E pode variar bastante. A gente tem o IP roxo, 3 espécies de IP amarelo, temos o IP branco também. Enfim, a gente tem uma diversidade interessante, que precisa, inclusive, ser conservada e mantida e, quem sabe, até ampliada, porque é um atrativo muito interessante para a população. Aqui nós estamos gravando nessa manhã de sexta-feira, já muitas pessoas já passou por aqui, né, professor, tirando foto, ou seja, vira um ponto turístico da cidade, né? Essa aqui é do santuário, mas a gente tem notado outras também pela cidade de Iturama, e que o poder público possa ter um olhar para essas árvores, quem sabe plantar mais, né? Você disse aí também aqui em off que algumas cidades do Brasil já tem as avenidas plantadas com os ipês aí, que na época que floresce fica aquela coisa mais linda, né, professor? Isso, então a gente precisa primeiro conhecer e entender como que a fenologia dessas plantas e tal, qual o uso que a gente pode fazer, entender que não é uma questão só de estética, mais árvores na cidade, a gente tem uma amenização da temperatura, a gente tem mais atrativos para animais, a gente tem lugar onde parar o carro, né, do nosso dia a dia. Como é bom a sombra, né, gente? Sem dúvida, né? A diferença da gente estar no sol e na sombra, a gente percebe bastante. Então, a ideia foi que esse trabalho pudesse ser um trabalho pioneiro aqui na cidade, né, contribuindo, né, sendo uma contribuição da universidade para a população. E esse trabalho acabou gerando também um material que foi distribuído nas escolas, é um livro. Dessas 96 espécies que nós identificamos, nós fizemos um compilado de 56 que são mais interessantes, mais curiosas, mais atrativas ou mais comuns. Então, num livro impresso que os alunos podem ter acesso. Com fotos das árvores da cidade, né? Exatamente, com os registros fotográficos e tal. A gente tentou, foi quase um ano de trabalho para a gente poder acompanhar justamente essas fases, né? Qual era o fruto, tirar foto da flor, enfim, e registrar isso. Então, é uma contribuição que a universidade dá para a população turamense. Para ter acesso a esse material, esse livro, a população tem um meio para conseguir? Nós temos esse material disponível no formato online pela própria editora da UFTM, e nós fizemos a entrega desse material junto às escolas, à Biblioteca Municipal, na época a Secretaria do Meio Ambiente e também a Secretaria de Educação. Então eles têm esses materiais disponíveis para que professor ou para que qualquer um interessado, né, ou que apaixonado pelas árvores,
possa acessá-lo, conhecer um pouquinho. São informações, algumas são informações técnicas, outras são informações mais possíveis de serem compreendidas, porque a ideia é que a população acesse esse material. Então, vocês podem acessar aí pelo site da editora da UFTM. Que bacana, a gente parabeniza o senhor pelo trabalho, né? Por esse livro, né? Pelos ensinamentos aí na UFTM, e agradecemos aqui por estar conosco nesse momento especial aqui, esse cartão postal aqui de Iturama, né? Que é esse P roxo aqui ao lado do Santuário Nossa Senhora de Fátima. Agradeço pela entrevista, deixo os microfones da WA para algo mais, professor. Muito obrigado, eu que agradeço. O espaço que a gente tem aqui, que a universidade tem com vocês, com a imprensa, poder divulgar um pouco do trabalho, poder levar informação à população, enfim, estamos sempre disponíveis. A universidade é pública, então é de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor. Bom trabalho. Obrigado. No meu jardim não falta flor. Vem, beija-flor, sentir o amor. Com sua vibrante coloração e imponência, os ipês seguem embelezando Iturama, reafirmando seu título de Pérola do Pontal e deixando a cidade ainda mais deslumbrante.